Porque o presidente Trump está preocupado com o acordo que o Reino Unido firmou, que entrega a soberania de Diego Garcia, ao mesmo tempo que concede arrendamentos de mais de 99 anos aos militares dos Estados Unidos. Laura Trump acredita que o presidente está se preparando para revelar a existência de extraterrestres. Trump pressiona o Pentágono para abrir locais de observação de OVNIs, enquanto legisladores insinuam a existência de naves não humanas e órgãos de inteligência não humanas. O plano da SpaceX de construir milhares de naves estelares tornarão redundantes iniciativas de empresas aeroespaciais tradicionais, como o SLS, que leva até 3 anos entre os lançamentos. O que pode dar errado se as restrições forem removidas da IA, usada para fins bélicos? Essas e outras notícias na Exopolítica, o resumo do fim de semana. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda extraterrestre global política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está Dr. Michael Salla. Bem-vindos a análise de fim de semana da Exopolítica hoje, referente a 7 de fevereiro. É um prazer apresentar mais uma análise para vocês. Ainda estou com essa tosse horrível, mas eu vou superar isso e apresentar a vocês as principais notícias da última semana. Então vamos ver como nos saímos. A minha primeira história é um tweet de Jean-Charles Moyan, onde ele relatou ter tido uma experiência de teletransporte na Groenlândia, na qual ele viu uma arca espacial. Ele diz que nessa experiência ele foi levado a uma caverna de gelo subterrânea muito grande na Antártida, e que ele viu uma caverna enorme e que lá estavam homens vestidos com uniformes pretos, um pouco acima da altura média, 2 metros, algo assim, e que eles estavam usando algum tipo de arma para libertar ou direcionada contra esses gigantes ou seres muito altos que estavam presos no gelo. Ao lado havia essa arca de gelo, ou essa nave muito grande. Jean-Charles também descreveu ter entrado em outra parte da cabine, onde viu um cristal vermelho muito grande. Ele também diz que a cabana que ele viu ficava dentro de um enorme cânion, sob as camadas de gelo da Groenlândia. Então, na verdade, existe um cânion sob a Groenlândia, sob as camadas de gelo, que é ainda maior que o Grand Canyon. Foi muito interessante ter me deparado com isso. Então, Jean-Charles descreveu a sua experiência nesse cânion, e que esses seres vestidos de preto, na verdade, falavam alemão, a julgar pelos olhos. Ele pensou que eles estavam tentando assumir o controle da arca. Muito, muito interessante. Já nos deparamos com isso antes. JP descreveu ter encontrado soldados vestidos de preto de forma semelhante, tentando tomar o controle de uma arca espacial no Oceano Pacífico. Por exemplo, ele diz que foi levado para um local subterrâneo, ou na verdade foi levado para uma arca espacial no Oceano Pacífico, onde novamente havia esses homens vestidos de preto tentando assumir o controle da arca. Eles queriam usar um nórdico para isso, mas ele recusou. Jean-Charles Moyan fez mais uma vez. Bom, na verdade, ele retornou à cabana de gelo na Groenlândia, onde viu essa nave pela segunda vez. E essa é uma ilustração dos seres que ele viu. Ele disse que esses caras falavam alemão. Eles estavam vestidos inteiramente de preto, mas quando um deles tirou os óculos de proteção, dava para ver que os olhos eram claramente de um ser humanoide. Então trata-se de algum tipo de híbrido.
extraterrestre ou reptiliano, com genética humana, que presumivelmente faz parte da Frota Sombria. A Frota Negra é o programa espacial alemão. Agora, a ligação com a Frota Negra é muito interessante. Quando o Jean Charles publicou essas histórias pela primeira vez no Twitter, eu lembro do que me foi dito pelo Dr. Anton Evlov, que foi realmente o primeiro a falar sobre os alemães terem estabelecido bases na Groenlândia durante a Segunda Guerra Mundial, e que eles haviam encontrado muitas coisas sob as camadas de gelo da Groenlândia. Portanto, os alemães foram os primeiros. Então, eu acho que não é tão surpreendente que hoje em dia se encontre uma presença alemã na Groenlândia sob as camadas de gelo. Isso explica porque o presidente Donald Trump está tão ansioso para que os Estados Unidos obtenham maior controle sobre a Groenlândia. Eu acho que possivelmente é isso. Acho que isso nos dá uma ideia do que realmente está acontecendo no âmbito exopolítico, que não se trata apenas de politicagem convencional, como a dos russos ou dos chineses competindo pelo acesso à Groenlândia. Também temos uma presença da frota secreta alemã lá, que é muito histórica, e isso é outro fator. Aqui está uma reportagem onde o Pentágono quer inteligência artificial assassina sem medidas de segurança. Assim, o Departamento de Guerra entrou em conflito com um dos seus contratados, a Anthropic, devido às limitações éticas inerentes à sua tecnologia. Portanto, aparentemente, o Pentágono quer que as empresas desenvolvam uma IA sem qualquer tipo de restrição ética. Eu presumo que caberia ao Pentágono determinar se haveria ou não restrições éticas. Mas o que eu quero dizer é que isso realmente leva a uma espécie de cenário tipo Exterminador do Futuro, onde a IA fica fora de controle. A inteligência artificial foi treinada para matar humanos, para operar sem qualquer tipo de limitação ética. E isso não pode ser uma coisa boa. Portanto, eu acredito firmemente que alguém precisa intervir e deixar claro que, se nós quisermos desenvolver IA ou utilizá-la na guerra moderna, é necessário haver algum tipo de restrição ética em seu funcionamento. Caso contrário, você estará apenas treinando a IA para ser uma assassina, para matar humanos, e isso terá consequências muito ruins para a humanidade. David Addahi foi uma das pessoas que me chamou a atenção para isso. Aqui está uma apresentação real que Stuart Swidlow fez em um webinário que eu organizei para 13 de dezembro de 2025. Pensamos em disponibilizá-lo ao público em geral, porque ele realmente contém algumas previsões muito importantes sobre o que está por vir em 2026. Divulgação global, programas espaciais secretos e o fim da velha ordem mundial. E o Stuart, ele é um sobrevivente, ele tem muitos contatos internos e realmente compartilha informações muito importantes das suas fontes. Então, isso foi lançado. Aqui está um comunicado do administrador da NASA, Jared Isaacman, informando que o ensaio geral para o lançamento da Artemis II, que utiliza o sistema de foguetes SLS, foi adiado para março. Isso significa que se passaram mais 3 anos entre lançamentos do SLS, e esses lançamentos do SLS, esse é um foguete produzido por empresas tradicionais.
E nós estamos falando, creio eu, da Boeing, da Lockheed, que estão por trás da participação do SLS no programa Artemis. E sim, o programa Artemis tem como objetivo levar humanos de volta à Lua e, em seguida, retornar e ir a Marte. O problema aqui é que esse projeto aeroespacial legado, o foguete SLS, leva anos para ser desenvolvido e testado. E sim, isso levanta uma questão muito importante. Será que tudo isso foi planejado para realmente atrasar o surgimento de uma civilização interplanetária na Terra, mesmo usando foguetes convencionais? Existem grupos, corporações tradicionais que não querem que a humanidade se torne uma civilização interplanetária tão cedo. Então, se for esse o caso, podemos agradecer a SpaceX e a Elon Musk por terem conseguido aperfeiçoar o foguete reutilizável e por planejar construir milhares de naves estelares no futuro, cujo resultado final será a Terra se tornar uma civilização interplanetária. Enquanto isso, a Lockheed, a Boeing e outras empresas aeroespaciais tradicionais continuam a construir frotas de nave antigravidade para programas espaciais secretos, capazes de viagens interplanetárias, fingindo não saber o que está por trás dos WIPs, que foram alvo de engenharia reversa com sucesso há décadas. Então aqui está algo que é um aviso de Jean-Charles Moyan. Ele falou sobre uma entrevista com Dan Winter, que discutia o teste de Jean-Charles Moyan, no qual Jean-Charles foi submetido a um dispositivo projetado para estudar a atividade das ondas cerebrais gamas, e que essas atividades de ondas cerebrais são muito raras e estão associadas a estados de consciência muito elevados. E nesse vídeo, com Dan Winter, ele apresentou publicamente os resultados do seu teste com Jean-Charles Moyan, mostrando que o teste realmente validou o que Jean-Charles afirmava ser capaz de se teletransportar para diferentes locais, e que o teletransporte envolve uma alta concentração de atividade de ondas cerebrais gama. Isso é muito significativo porque, infelizmente, aquele vídeo com Dan Winter discutindo as ondas cerebrais gamas de Jean-Charles Moyan foi removido do site de outro pesquisador que teve um desentendimento com Jean-Charles, e isso é muito lamentável, porque não é apenas um exemplo da cultura do cancelamento, mas também um exemplo de manipulação de dados, de modo que, de repente, alguém de quem você não gosta ou não aprova mais passa a ser visto como, bom, essa pessoa é a melhor coisa desde o pão fatiado e ainda se teletransportando para as arcas espaciais por toda parte. Agora você muda a sua história e diz, bom, essa pessoa está inventando tudo isso. Acho que é uma atitude muito imatura fazer algo assim, mas é exatamente isso que está acontecendo. E eu só queria chamar a atenção do público para o fato de que, independente do seu relacionamento com outros pesquisadores de OVNIs, isso é uma parte normal da vida. Temos desentendimentos com pessoas que pesquisamos e, sabe, um dia a relação fica tensa, acaba se rompendo, mas mesmo assim eu acho que o trabalho que você fez com essa pessoa deve ser preservado por si só, em vez de ser removido só porque de repente você mudou de ideia e não quer mais promover ou apoiar
apoiar essa pessoa. E eu sou muito grato, porque em mais de 20 anos de pesquisa sobre política, exopolítica, ter dificuldade em me lembrar de algum exemplo de uma entrevista ou algum artigo que eu escrevi ter sido removido simplesmente porque eu tive um desentendimento com alguém. Isso acontece, mas eu nunca removo artigos ou entrevistas sobre eles. Eu simplesmente as deixo aqui para a posteridade. E, portanto, é lamentável que Jean Charles tenha sido alvo desse tipo de cultura do cancelamento. Bom, aqui está uma declaração de Timothy Alberino, que eu achei muito sucinta e precisa. E o que ele diz nessa postagem é que o satanismo é para as massas vulgares: sexo, magia, abuso, ritual, pedo, consumo de sangue, consumo de pessoas, tudo exibido de forma ostensiva na cultura popular. Seus símbolos são onipresentes, seus praticantes são vistos como suspeitos por todos. Esse é o ponto crucial. O luciferianismo é para os poucos iniciados. Ele se esconde sob uma máscara de benevolência e não demonstra sua influência de forma ostensiva. Seus artifícios são sutis e sedutores. Seus adeptos são astutos e esquivos. Embora ocupem o ápice do poder, ninguém sabe seus nomes. Epstein não estava no topo da cadeia alimentar. Ele era um capanga, Então, o que Timothy está dizendo aqui é que quando olhamos para essas organizações obscuras por aí, especialmente quando olhamos para os arquivos de Epstein, as atividades que estavam ocorrendo, muito disso envolve satanismo, e é aí que você tem o abuso ritual satânico, sacrifício, consumo de pessoas, todas essas coisas muito sombrias. Mas esse luciferianismo é muito mais sutil e restrito a um círculo muito menor, mas, no entanto, também é muito enganoso e sutil e muito astuto. Eu achei essa uma observação muito importante do Timothy. Enquanto buscamos entender o que realmente está acontecendo com todos esses lançamentos do Epstein, é a constatação de que esses arquivos realmente corroboram essas teorias da conspiração sobre o satanismo, consumo de carne humana operando nos bastidores, mas existe também o luciferianismo, que é ainda mais sutil e opera também nos bastidores. Isso me levou a perguntar quem na hierarquia Anunnaki desempenhava os papéis de Lúcifer e Javé. Eu acho que nós temos os mesmos personagens, os mesmos senhores Anunnaki desempenhando esses papéis. Pessoalmente, eu acho que Javé era Enlil, Satanás era Marduk e Lúcifer era Enki. Eu acho que isso é algo muito importante para se ter em mente. Então, vamos prosseguir. Aqui está mais uma apresentação em vídeo de um webinário que eu fiz no dia 13 de dezembro, onde Stuart Swedlow e Lily Nova apresentaram o que lhes foi dito sobre 2026. Lily tem acertado em cheio com algumas das suas previsões ultimamente. Ela está fazendo um ótimo trabalho e agora a apresentação dela deste webinário está disponível online. Você pode assistir no YouTube, Rumble e outras plataformas. Eis uma história em que Donald Trump pressiona o Pentágono para abrir locais de observação de OVNIs, enquanto insinua a existência de naves não humanas e órgãos de inteligência não humanas. Esse é um tweet bastante longo, não quero repassar tudo isso. Mas isso aborda como há um grupo de legisladores. E você sabe, Timothy Bussett está apontando aqui, Ana Paulina Luna, Eric Barrs, e o nome
dele me escapa agora, mas há um grupo de legisladores que está realmente ultrapassando os limites quando se trata de divulgação de informações sobre OVNIs, fazendo com que denunciantes compareçam e informem membros do Congresso para que realizem audiências sobre OVNIs. E isso é inédito. O Congresso dos Estados Unidos está tão ativo na questão dos OVNIs e aparentemente, de acordo com esse artigo, Donald Trump está discretamente por trás disso, que ele ainda não entrou na briga para apoiar totalmente a questão, mas ele está apoiando. Então isso explicaria muito por que esses membros do Congresso parecem ser capazes de operar, como eles conseguem que tantos denunciantes se apresentem, falem com eles e compartilhem as suas informações. Portanto, certamente Donald Trump está, ao que tudo indica, pressionando o Pentágono nos bastidores para que abra esses locais de observação de OVNIs, onde quer que estejam nos Estados Unidos, para que os legisladores possam ter maior acesso a eles. Portanto, está ocorrendo uma transformação nos Estados Unidos. Há uma luta pela divulgação de informações. Estamos assistindo a isso acontecer diante dos nossos olhos, enquanto esses programas obscuros de pesquisa de OVNIs lutam para manter tudo em segredo. Mas você tem membros do Congresso apoiados por Trump, que estão realmente pressionando para que a verdade venha à tona. Aqui está uma declaração de Laura Trump, casada com Eric, filho de Donald Trump, na qual ela acredita que o presidente Trump está pronto ou se preparando para revelar a verdade sobre extraterrestres. Então vamos ouvir o que Laura Trump tem a dizer sobre seu sogro e a revelação da verdade. O que você ou o presidente sabem sobre OVNIs? Pode compartilhar? Ouvi dizer que o presidente tem algo a compartilhar conosco sobre tudo isso. Para ser sincera, estou tentando me lembrar de quanto tempo faz. Pode ter sido logo depois que ele deixou o cargo, após o primeiro mandato. Lembro do Eric dizendo que, certo, o que você pode nos contar? Ele estava um pouco hesitante em nos dar qualquer informação concreta, o que me fez pensar que ele tem muita informação por aí, e ele está esperando o momento certo para lançá-las. Talvez seja o momento, porque continuo vendo todas essas notícias sobre como ele tem discurso sobre OVNIs preparado. Todos nós deveríamos apenas sentar e esperar. Aqui está o que eu vou dizer, o que eu sei sobre OVNIs. O que eu sei é que esse nosso universo é imenso. Na verdade, se eu começo a pensar nisso, eu fico um pouco louca. Acho que ela já deixou sua mensagem clara. Ela ouviu do Eric Trump sobre as opiniões do sogro dela, sobre OVNIs, que ele estava prestes a dizer algo. Então ela começou a falar sobre o quão grande é o universo, quão grande é a galáxia, e que a ideia de que estamos sozinhos no universo é ridícula. Concordo totalmente com ela. Aqui temos a minha história final, que é a de que o presidente Trump publicou uma mensagem sincera, onde ele disse que mantém o direito de garantir e reforçar militarmente a presença americana em Diego Garcia, e que se pronunciou após um telefonema com o primeiro-ministro britânico. Mas por que Donald Trump faria isso? Porque o que aconteceu foi que o governo britânico chegou a um acordo com as Ilhas Maurícias. Maurícias recebeu soberania, o controle sobre as Ilhas do Caos, que incluem Diego Garcia. Assim, de acordo com esse acordo, Diego Garcia seria entregue a Maurícios em termos de soberania, e os Estados Unidos receberiam um arrendamento de 99 anos que poderia ser prorrogado por mais 39 anos. E esse problema aqui
é que Maurício tem laços cada vez mais estreitos com a China e no futuro pode não renovar, até mesmo abandonar o contrato de arrendamento com o Reino Unido e os Estados Unidos, decidindo entregar a base à China. Isso seria um grande problema, pois permitiria à China acessar a base militar subterrânea sob Diego Garcia, usada há décadas em programas espaciais secretos, e também interferiria em importantes operações de reabastecimento de diferentes programas espaciais secretos em Diego Garcia. Portanto, muita coisa está acontecendo agora em Diego Garcia, ao mesmo tempo em que se desenrolam os eventos relacionados à Groenlândia e a possibilidade de existir uma arca espacial gigante sobre a Groenlândia que está sendo procurada por entidades reptilianas. Bom, é isso para a retrospectiva desse fim de semana. Vou tentar mantê-los curtos daqui para frente até que eu recupere totalmente a minha saúde e me livre dessa tosse. Então, obrigado por assistir e aloha!